O título da meditação desta manhã é o seguinte: nasceu o Filho de Deus. E eu quero ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, por favor. É o que eu trago no coração para repartir com os irmãos nessa manhã, a qual já celebramos o Natal. Aliás, é bom registrar, você sabe que Natal é coisa nenhuma, né? Há uma grande discussão se Jesus de fato nasceu no dia 25 de dezembro. A maior probabilidade é que não. A maior probabilidade é que não, é que ele tenha nascido no mês de outubro. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe se é outubro, ninguém sabe se é dezembro, ninguém sabe. O que se sabe é que a cristandade comemora o Natal no dia 25 de dezembro, mas isso só em meados a partir do ano 300 da era cristã. A partir do ano 300 da era cristã, antes desta data, não se sabe se eles comemoravam o Natal, não se sabe qual era a data que era celebrado o Natal. Mas nós que pertencemos à cristandade decidimos que vamos celebrar no dia 25 de dezembro, sendo que nós antecipamos para o dia 21 de dezembro. Mas é isso mesmo, nós estamos aqui para celebrar o nascimento do Filho de Deus. E eu decido repartir com os irmãos o texto da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, por favor. Versículo 16. Toque-se em pé junto comigo, por favor. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra e o poder eterno. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e nos prostramos diante da beleza da Tua santidade. Perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. Purifica-nos através do sangue do Teu Filho amado, a qual o Senhor enviou para ser o Salvador do mundo. Pedimos que a Sua palavra possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, obrigado. Atribui-se a Tertuliano, que também viveu lá nos meados do ano 300, a seguinte expressão: creio porque é absurdo. Creio porque é absurdo. E desde que eu ouvi e li essa expressão de Tertuliano, talvez seja essa a expressão que melhor define para mim o Natal. Porque o Natal, irmãos, é um absurdo. Porque é um milagre. O Natal é um milagre. Você sabe que a encarnação de Jesus é um mistério, você sabe, né? A encarnação de Jesus, Deus, irmãos, se fazer homem, é um absurdo. Por que absurdo? Porque se não fosse um absurdo, eu não precisaria crer, bastaria eu entender. Eu não tinha que crer. Porque esse fato bíblico, irmãos, não cabe na nossa compreensão. Você pode até tentar, mas não cabe. Deus, o eterno, se fazer homem. É um milagre. O nascimento de Jesus é um milagre. Veja que interessante. Se não fosse um absurdo, eu entenderia. Então, como eu não posso entender Deus, eu aceito. Eu aceito como produto de revelação. Eu creio. Embora eu não entenda. Irmãos, Deus é um absurdo. O que Tertuliano quis dizer com absurdo? Aquilo que extrapola a razão. Aquilo que não nos faz sentido.
aquilo que jamais chegaríamos por dedução, aquilo que jamais chegaríamos por investigação, por intuição, aquilo que é inimaginável, aquilo que é inconcebível. Isso é um absurdo. Deus é inconcebível, Ele não cabe, irmãos, na minha finitude, porque nós estamos falando do infinito, de um ser infinito. Ele não cabe na minha finitude, um ser ilimitado, Ele não cabe na minha limitação. E quando pensamos em Deus, as ações de Deus, o milagre de Deus, a própria encarnação de Jesus, o próprio Deus é um absurdo. Deus está para além da nossa compreensão. Aliás, se diga de passagem, nessa jornada, estudando o Instituto Bíblico, se pudéssemos compreender Deus, né, seus Oswaldo? Deus não seria tão Deus assim. Eu seria Deus. Entendeu? Se pudéssemos compreender Deus, naquilo que Deus é, Deus não seria logo Deus. Eu seria Deus. Para você entender, irmãos, a dimensão de Deus, você ter uma ideia da dimensão dele, quando nós falamos a respeito dele, nós temos que falar de maneira adjetiva. Para falarmos a respeito de Deus, para que eu possa compreender só de maneira adjetiva. Adjetivamos Deus para poder entender. O Deus é um absurdo. Não pare para pensar. E nessa carta que está diante de nós, aí, a carta de Paulo a Timóteo, nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, que Ele é soberano, adjetivo, que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, adjetivando Deus, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a qual ninguém viu e nem pode ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Deus habita em luz inacessível, ninguém viu e jamais pode ver. Deus habita em luz inacessível. Nós só podemos falar de Deus com esses adjetivos. Absurdo. Eu acho interessante a oração do seu Oswaldo. De quando em quando ele coloca alguns adjetivos para se falar a respeito de Deus. Inacessível, inconcebível, inimaginável, inalcançável, inatingível, imensurável. Deus é indecifrável, Deus é inteligível. Deus, aliás, Ele é impegável. Deus não tem textura, Deus não tem cor, Deus não tem cheiro, Deus não tem densidade, Deus não tem peso, Deus não tem temperatura. Você consegue imaginar uma pessoa assim? Uma pessoa assim, que é Deus, que ninguém viu e nem pode ver. Irmãos, Deus não é físico, Deus não é matéria, Deus não é palpável. Jesus falou que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Espírito não tem forma, Espírito não tem peso, Espírito não dá para ver, Espírito não dá para pegar. Isso é inconcebível. É uma pessoa que não tem textura, uma pessoa que não tem cor, não tem cheiro, não tem forma e muito menos temperatura. Deus, irmãos, Ele está para nós, Ele está para mim, além da minha imaginação. Por isso que Paulo, quando fala a respeito de Deus, e assim também outros escritores bíblicos, eles falam de Deus de maneira transcendente. Ou seja, inacessível, inconcebível, inimaginável,
inalcançável, inatingível, indecifrável, imensurável, ininteligível, imponderável, intocável, incomparável. Ele é tudo isso. Mas ao mesmo tempo, esse Deus que habita na eternidade, esse mesmo Deus, veja o que Deus mesmo falou a respeito de si mesmo na carta do profeta Isaías, capítulo 57. Esse mesmo Deus que habita a eternidade, veja o que ele mesmo falou a respeito de si mesmo. Isaías 57, versículo 15, diz assim a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15: porque assim diz, quem, irmãos, está dizendo? O alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. Presta atenção agora, meu irmão e minha irmã, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, esse texto fala-nos a respeito do Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habita a eternidade, também pode habitar no contrito e abatido de espírito. Isso é um milagre. Isso é um absurdo. Irmãos, a encarnação de Jesus é um milagre. Por isso que eu fico às vezes chateado quando nós damos ênfase na árvore de Natal, em Papais Noéis, em troca de presentes. Isso é secundário, porque a ênfase do Natal é o milagre da encarnação de Jesus, porque Jesus ele veio para dar forma ao Deus que não tem forma. Isso é um milagre. Jesus ele veio para dar cor ao Deus que não tem cor. Jesus veio para dar densidade ao Deus que não tem densidade. Jesus vem para dar matéria ao Deus que não tem matéria. Esse é o espírito do Natal. Tudo que passar disso são artimanhas inventadas por homens, é tradição. Isso não pode suplantar a mensagem do Evangelho. A encarnação de Jesus é a prova incontestável que Deus pode ser alcançado. O inalcançável torna-se alcançável. A encarnação, irmãos, de Jesus é a prova concreta e real de que Deus, o intocável, pode ser tocável. Jesus, ele foi tocado. Nos evangelhos é descrito que Jesus foi apalpado. Ele foi percebido pelos sentidos. Ele foi percebido. João mesmo disse: nós apalpamos o eterno, nós apalpamos o Verbo, nós vimos a glória do Altíssimo. Em Jesus eu vi a glória do Altíssimo. A encarnação de Jesus torna esse Deus visível. O mesmo que habita na eternidade, o mesmo que habita em luz inacessível, ele veio para habitar e viver entre nós. Foi exatamente isso que Gabriel falou a Maria. Por isso ela se assustou. Leia aqui. Mateus 1, 23.
você vem me falar de Papai Noel. Puxa vida. Mateus 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A encarnação de Jesus torna esse Deus visível. Veja, Paulo disse que Deus é invisível, que habita em luz inacessível. Deus não pode ser visto. Ele está dizendo aqui: ninguém jamais o viu. Escuta, não que ainda ninguém o viu, ninguém pode vê-lo. Não é que ainda ninguém teve essa oportunidade de vê-lo. Ele falou: jamais alguém pode vê-lo. Mas a encarnação de Jesus torna esse Deus visível. Veja essa conversa de Jesus com dois de seus discípulos. João capítulo 14, versículo 5. João, peço a você agilidade nas escrituras. João capítulo 14, versículo 5 e o versículo 6. Digo, até o versículo 9. João 14, 5, começo a ler. Disse-lhe Tomé, Tomé é um de seus apóstolos: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Veja o que Jesus está falando, mas me parece que os apóstolos ali, dois, não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Mas Jesus explica mais. Depois dessa indagação de Felipe, o segundo apóstolo, replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Enfim, irmãos, o nascimento de Jesus, ele é um milagre. Deus se fez homem para que tivéssemos a oportunidade de conhecê-lo, e mais, de reconhecê-lo, e mais, de fazê-lo conhecido. Deus se fez carne na pessoa de Jesus, para que pudéssemos conhecê-lo, reconhecê-lo, de fazê-lo conhecido. Irmãos, eu espero que nesse Natal, que começamos a celebrar hoje, não seja igual aos anos anteriores. Que esse Natal seja diferente. Que você possa fazê-lo conhecido. Que você possa conhecê-lo. Que você possa reconhecê-lo em todos os teus caminhos. E que você tenha o desejo de cada vez mais conhecê-lo. Por isso essa igreja existe. Para que você venha e você conheça mais. Porque, irmão, se for verdade o que o autor de Hebreus nos informa, você vai perder muito se não conhecer. Se for verdade, como é verdade, veja o texto. Hebreus 1:3. Vou encerrar com esse texto. Hebreus 1:3. Se
for verdade o que o autor de Hebreus nos afirma e nos informa aqui nesse texto, você vai perder muito de não conhecê-lo e de fazê-lo conhecer. Diz o texto, falando a respeito de Jesus, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, se você não quiser conhecer a Jesus, você está perdendo o privilégio de conhecer o próprio Deus. Pare para pensar e considere tudo isso pelo qual você veio essa manhã conhecer mais ao nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado pela sua palavra.